Olá, hoje no canal Matemática em Rede vamos falar sobre os produtos notáveis. Vamos abordar os principais produtos notáveis, mais caem na sua prova, e como fazer o triângulo de Pascal e como usá-lo, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre os principais produtos notáveis, que é o quadrado da soma entre dois termos, o produto da soma pela diferença, o quadrado da diferença entre dois termos e o cubo da soma ou diferença entre dois termos, certo? Beleza, o primeiro a gente vai falar sobre a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma entre a mais b. A mais b são dois termos genéricos, certo? Eles têm que ser diferentes. Então, a gente vai poder representar a mais b ao quadrado como a mais b vezes a mais b, ok? Então, com essa multiplicação, a gente pode fazer a distribuição. A gente vai ter o a vezes o a vezes o b vezes o a e o b vezes o b. Como todos estão positivos aqui, os sinais vão ser todos positivos, tudo de soma. O a vezes o a gente pode representar por ao quadrado. A gente vai ter o a vezes o b mais o b vezes o a. Como a ordem não importa, a gente vai poder simplesmente somar esses dois e tratar como sendo 2ab ou 2ba. Logo após, a gente vai poder simplificar o b vezes b como b ao quadrado. Então, a partir daqui não tem mais como nós simplificarmos. Então, essa é a nossa formação, esse é o nosso produto notável. A gente vai poder representar como quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Que isso aqui é uma frase que vale a pena decorar e que é muito usada. Aqui, para a gente não esquecer, representado aqui mais separado. E um erro muito comum que acontece quando está começando a estudar esse conteúdo é de tratar a mais b ao quadrado representando como quadrado de a mais o quadrado de b. Não é assim. O a mais b ao quadrado é diferente do que o quadrado de a mais o quadrado de b. A gente vê aqui que essas duas não são iguais. Ok? Então, assim que se pode representar o quadrado da soma entre dois termos. Agora, o quadrado da diferença entre dois termos vai fazer o mesmo caminho. Primeiro, a gente faz a propriedade distributiva entre eles. Vamos ter a vezes o a vezes o menos b vezes o a e o menos b vezes o menos b. Simplificando, aqui nós temos a vezes a como sendo a ao quadrado, o mais a vezes menos b. Essa multiplicação vai dar menos ba, concorda? Então vamos ter o mais com menos ba, vai ficar menos ba, o menos ab, e no mesmo jeito aqui, menos ba. Como nós temos aqui menos com menos, multiplicação vai dar mais, certo? Que menos com menos dá mais. E b vezes b resultando em b ao quadrado. Então, nós teremos mais b ao quadrado. Como esses dois termos são iguais, a gente vai poder somá-los, ficando a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, já que eles são iguais, certo? Então, a gente pode representar o quadrado da diferença entre dois termos como o quadrado do primeiro menos, como tem o menos aqui, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. A diferença é só da soma para a diferença. A diferença é que na soma todos os termos são positivos, enquanto na diferença o segundo termo é negativo. Mas a regra é a mesma. Para a gente representar, e novamente não é equivalente. A menos b ao quadrado é diferente do que a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse aqui vai ser outro produto notável que a gente vai ver agora. Como é que quando a gente tiver dois termos sendo somados, multiplicados pela diferença entre esses mesmos dois termos, é que a gente vai poder representá-los? Primeiro a gente vai fazer a mesma propriedade distributiva que a gente fez anteriormente, resultando em a vezes a, o a vezes o menos b, o mais b vezes o a e o mais b vezes o menos b. Ok? Propriedade distributiva básica. Com isso nós vamos simplificar e ficamos com a ao quadrado. Vamos ter aqui o a vezes o menos b, vai ficar menos, porque nós temos menos aqui, a vezes b. E o mais b vezes a, estando em b vezes a normal. E como aqui nós temos o menos b, e aqui é mais com menos dá menos, estando em menos, b vezes b, b ao quadrado. Como esses dois termos são iguais e um está subtraindo e o outro está somando, eles vão se cancelar. Estamos assim em a ao quadrado menos o b ao quadrado, certo? Com isso nós teremos que o produto da soma pela diferença entre dois termos é o quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo. Aqui, pra gente não esquecer. Ok? Então aí vai a pergunta. E se for a mais b ao cubo, né, elevado a 3, ou elevado a 4, até então elevado a 9? Em caso como esse, nós vamos utilizar o triângulo de Pascal. Como é que ele funciona? Nós vamos colocar bem aqui a elevação à esquerda que a gente está trabalhando, sempre mantendo assim a ordem crescente, começando em 0, ok? Então esse n é representado dessa linha e vamos fazer este triângulo aqui. Com quantos termos cada triângulo ter, cada lado, né? Digamos assim. Vamos ser a elevação mais 1. No caso aqui é 0 mais 1, vamos ter um quadrado. 1 mais 1, 2 quadrados, 2 mais 1, 3 quadrados e assim em diante. Após fazer todos os quadrados, formando esse triângulo, nos cantos colocaremos 1. Ficando dessa forma aqui, ok? E esses números do meio a gente preenche já já. Ficamos um aqui em todos eles. Como a gente vai preencher os quadrados que estão faltando? Um certo quadrado ele vai ser igual ao valor da soma dos dois quadrados que estão acima dele. A gente não tem aqui 1 e 1, então esse quadrado vai ser 1 mais 1, 2. Ok? Esse quadrado aqui é a soma desses dois que estão em cima. Então 1 mais 2, 3. E aqui 2 mais 1, 3. E assim por diante, certo? Vamos ter 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Certo? É assim que a gente vai preencher o nosso triângulo de Pascal. Beleza, temos aqui o triângulo preenchido. E o que a gente faz com ele? Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Isso aqui é só uma curiosidade de que a soma desses termos da linha é sempre igual a 2 elevado à elevação da soma que a gente está procurando. Nesse caso, o n. Por exemplo, aqui 2 vezes n, que é 1, vamos ter 2. Aqui o n é 2, então fica 2 elevado a 2, 4 e assim por diante, certo? Não, isso aqui é mais só como curiosidade, como o triângulo de Pascal é matematicamente bonito, não é mesmo? Ok, feito o triângulo de Pascal, o que a gente faz além disso? E agora? Vamos pegar um exemplo de a mais b ao cubo. Certo? A gente pode fazer o método distributivo? Pode, mas ele vai dar mais trabalho. E a gente pode fazer pelo método de Pascal, que ainda você vê como é que funciona nos outros. Isso foi elevado a 4, a 5, a 6. Isso dificilmente é cobrado em prova, mas eu ter isso em mente, saber como ele funciona, ajuda caso você seja pego de surpresa. Vamos lá. Se o n é 3, como a gente viu antes, os números, os quadrados que temos é 1, 3, 3 e 1. Quanto às cores, vocês vão ver já já. Ok. Então a gente vai pegar cada termo aqui e multiplicar por A, funcionando da seguinte forma. O primeiro termo é 1, vai ficar 1 vezes o A elevado a essa potência aqui, é uma potência máxima, o n, que a gente se referiu mais cedo. Então vamos ter 1 vezes A elevado a n, e o n aqui é 3, não é? Então vai ficar A3. Nos próximos termos, a gente vai sempre decrescendo uma unidade do n. Como assim? A gente não tem aqui A elevado a 3, então vai ficar mais, como aqui é soma, fica sempre mais, ok? 3 vezes o A elevado a 3 menos 1, vai decrescendo uma unidade, então vai ficar A ao quadrado. Depois, 3 vezes o 2 menos 1, vai ficar 3 vezes A elevado a 1. Então, 1, que é esse 1 aqui, como eu te vi no triângulo de Pascal, vezes o A elevado a 0. Ok? Fica 3, 2, 1, 0. Se for 5, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? Beleza. O próximo passo é em relação ao B, que é no segundo termo. A gente vai fazer o mesmo esquema, só que ao contrário. Como assim? Ele vai começar do 0 e vai somando 1. Então vai ficar o primeiro termo aqui vezes o B elevado a 0, certo? Aqui B elevado a 1 vezes B elevado a 2, que é sempre aumentando 1, até que ele vai terminar em B elevado a 3. Então a gente tem que ver isso aqui como sendo uma escada. Fica 3, 2, 1, 0 e o B 0, 1, 2, 3. Conforme você saber qual vai ser a elevação daquele termo, é saber de que a soma entre as duas elevações tem que ser igual ao n.
a elevação da sua soma, do seu produto notável, ok? Exemplo aqui, ó, 3 vezes 3 mais 0, 3, 2 mais 1, 3, 1 mais 2, 3, 0 mais 3, 3, tudo sendo igual a n. E está pronto. Então a gente vai poder representar como 1, a gente pode ignorar, né? A gente sabe que 1 ficou oculto. B elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então ficamos A vezes 3 ao cubo, né? É 1 vezes A ao cubo vezes 1 ao cubo. 3 vezes A ao quadrado mais B elevado a 1. Quando é elevado a 1 a gente pode ocultar. Mais o 3 vezes A vezes B ao quadrado mais o B ao cubo, porque aqui vai dar 1. No mesmo esquema de qualquer número elevado a 0 dá 1. Certo? Então, a gente vai representar um cubo da soma entre dois termos dessa forma aqui. Sempre vendo como ele vai decrescendo aqui o A e o B vai aumentando. Ok? Mas se nós tivermos A menos B ao cubo, se fosse o contrário, a gente vai alternar o sinal dos termos. Como é elevado a 3, como a gente viu no triângulo de Pascal, os coeficientes, que é o que multiplica o A e o B, é 1, 3, 3 e 1. E o sinal dos termos vai ficando sempre começando no positivo, ok? 1 menos 3 mais 3 menos 1. E aí, como no exemplo passado a gente viu que fica como é que fica o produto notável, a gente vai só mudar os sinais. Fica A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B mais, ok? Então você vê aqui que vai alternando. Se fosse 5 termos, nós teríamos o menos, desculpa, o mais, o menos, o mais, o menos, o mais, o menos, e assim por diante, certo? Então, aqui uma curiosidade, algumas curiosidadezinhas. Se a gente tiver 3 termos ao quadrado, a gente vai representar como sendo a soma de cada termo ao quadrado, mais 2 vezes um termo multiplicado o outro, somando A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Esse aqui é entre parênteses, multiplicado por 2 e o quadrado de cada termo, certo? Isso que ajuda mais na hora de poupar tempo. Às vezes você está numa situação na hora da prova que vai estar o A mais B mais C, pode acontecer. Então você, sabendo, se decorando dessa forma, fica mais fácil. Certo? Mesma coisa aqui, a gente pode representar o A ao cubo mais B ao cubo como sendo A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Isso é um produto notável não muito utilizado, mas você saber que existe um. Então, quando estiver numa situação que pode ocorrer, é mais como se fosse um reverso de um produto notável, né? A gente vai representar dessa forma, e quando se for menos, a gente alterna esses dois sinais aqui, ok? Então vamos partir aqui para alguns exercícios para ver se foi tudo ok. Temos aqui 5 exercícios de 5 produtos notáveis que a gente já viu aqui. O item A, a gente vai ter 2x mais 5 elevado ao quadrado. O primeiro termo é 2x e o segundo termo é 5, certo? Vamos fazer aqui os quadrados. Isso aqui a gente sabe que vai precisar, né? É um método bom que já sabe que vai precisar. 2x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então teremos 4x ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25, porque 5 vezes 5 é 25. Então, como a gente viu que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nós teríamos o quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2x é 4x, vezes 5, 20x. Então, mais 20x mais 25, que é 5 ao quadrado. Ok? Então, esse produto notável resulta em 4x ao quadrado mais 20x mais 25, ok? O segundo exemplo vai ser um produto notável, só que dessa vez elevado ao cubo, né, ao cubo da soma. A gente viu que o primeiro termo a gente sabe que é x e o segundo termo é 2. Como a gente viu, a gente vai trabalhar da seguinte forma: é o cubo do primeiro termo, né, é ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes 3 vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Isso aqui esse exemplo que eu estou lhe dando é só para você fazer
com as fórmulas que eu lhes passei mais cedo e com isso conseguir fazer mais fácil, certo? Que é mais como se fosse um gabarito. Então, x ao cubo mais 6x ao quadrado, correto? 3 vezes 2 é 6, vezes x ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado é 4, fica 3 vezes 4 vezes x, 12x mais 2 ao cubo, 8. Ok? No C, você vai tentar fazer, e aqui o resultado, da seguinte forma, como a gente viu como funciona no quadrado da diferença de dois termos, é o quadrado do primeiro termo, certo? Opa, esqueci aqui do x ao quadrado, mas sabemos que é x ao quadrado menos 6, que o primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo 6, resultando em x à quarta, que é x ao quadrado, menos 6 vezes 2, 12, x ao quadrado, né, o primeiro termo, mais 6 ao quadrado, 36, certo? O D, deixa eu ver aqui como sendo um produto da soma pela diferença de dois termos. Assim, de dois termos iguais, aqui temos a soma, aqui é a diferença, e eles estão se multiplicando. Então, como a gente viu, se a gente tem o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fica 4x ao quadrado menos 1 ao quadrado. 4x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado, x ao quadrado. E o quadrado de 1 é 1, certo? No E, você vê se não parece ser um produto notável, não é? Você não tem um produto pela soma, não tem nenhuma elevação. Como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer, se você prestar atenção, você vai ver que ele é o contrário de um produto notável que a gente já viu. Como assim? 4x ao quadrado, a gente pode representar ele como sendo 2x ao quadrado. Tanto que a raiz de 4x ao quadrado é 2x, que a raiz de 4 é 2, a raiz de x ao quadrado é x. Você entendeu? Ele é o resultado de um produto notável. Como é que a gente fez isso? Porque isso aqui dá uma raiz menos e isso aqui pode dar outra raiz. Ok? Você consegue perceber isso? Então a gente vai ter a raiz de 4x ao quadrado, que é 2x, e a raiz de 1, que é 1. Mas que produto notável resulta nesse? Não é o produto da soma pela diferença, como a gente viu aqui? Não é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então a gente pode representar como 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Porque a gente, aqui, se a gente fosse resolver esse produto notável, seria o quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1. Entendido? Então, muito obrigado. Esse foi o que eu tinha para lhe mostrar sobre os conteúdos de produtos notáveis. Qualquer dúvida, temos aí o e-mail do Matemática em Rede no Gmail e o Instagram, caso queira trocar alguma ideia. Muito obrigado e até a próxima.